Bom dia, igreja. O pessoal está vivo. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Abra sua Bíblia aí, como sempre fazemos, no capítulo 15 do Evangelho de João. Todos acharam? Versículo 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Fala para a pessoa que está do seu lado, qual que é o mandamento de Jesus? Ontem eu estava lá no Projeto Adoradores, do irmão Sóstenes. Estavam fazendo 20 anos, né? Participei lá da festa de aniversário, foi um momento muito gostoso ali com os irmãos. E eu fiz essa pergunta, qual que era o mandamento de Jesus? E os irmãos responderam, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Você também responderia assim? Responderia assim? Como que você responderia? Isto é de vital importância para nós, seguidores de Jesus, nós, discípulos de Jesus. Faça esta separação, porque nós temos uma visão clara hoje, ou quase totalmente clara, daquilo que é o propósito de Deus na nossa vida, olhando para Israel. A gente vê a história de Israel e você vê que o Senhor está nos ensinando através daquela história, nos mostrando coisas superiores, como o escritor de Hebreus nos informa. Então o mandamento de Jesus é esse, que vocês se amem uns aos outros, assim como eu amo vocês. Vamos falar isso? Jesus está mandando aqui, ó, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Versículo 17. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Preste atenção, ele está mandando, ele não está pedindo nem sugerindo. Então eu quero que você faça uma separação bem clara entre o mandamento de Jesus e os mandamentos que nós temos da antiga aliança. Amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a mim mesmo, é a antiga aliança. Na nova aliança, a igreja tem este mandamento que o próprio Senhor Jesus deu a ela. Pronto. Ah, mas nós estamos debaixo da lei? Não. Nós estamos livres da lei. Graças a Deus. Nós estamos debaixo da graça. Mas dentro da graça, a característica daqueles que servem a Jesus é o seu amor uns pelos outros. Ele nos informa aqui no capítulo 13 que nós seríamos conhecidos como discípulos de Jesus, automaticamente representando Ele para outras pessoas, se nós seríamos reconhecidos pelo nosso amor uns pelos outros. Então a forma de você ser reconhecido lá no mundo como um seguidor e um discípulo de Jesus, não é pela pregação apenas. Vou deixar essa ficha cair. É pela forma como você se interessa pelo seu irmão. Você ama o seu irmão. Que você vive uma vida despojada de orgulho, de vaidade, que você o entende, o aceita com a forma como ele é. Meus irmãos, nós não temos que convergir, nós que nascemos de novo, em todas as doutrinas, a forma de entender, interpretar, que está aqui na palavra, não. A nossa unidade está no fato de que todos nós nascemos do mesmo Deus. Você é a família de Jesus, se você participou da ceia aqui. Aliás, ontem eu escutei um testemunho maravilhoso de uma irmã que converteu tomando a ceia. O pessoal distribuiu, né, igual a gente, mas ela não era uma pessoa ainda convertida, pegou o pão lá, pegou o cálice, e na hora de todo que o pessoal comeu, ela comeu também. E naquele momento o Espírito de Deus tocou na vida dela e ela viu, nasci de novo. Nunca tinha ouvido falar uma coisa dessa. O Espírito de Deus
o Espírito de Deus, que está no nosso meio, que Jesus enviou logo depois que ele partiu, e nós entramos neste novo momento. A referência de Deus na terra, insisto, o reino de Deus na terra não é Israel. O reino de Deus na terra é a igreja. Então, irmãos, com tudo aquilo que nós entendemos da revelação de Deus para nós, nós temos que admitir o que está escrito lá em Hebreus, né? Vamos lá, Hebreus, não desmarca, João, não. Aqui em Hebreus tem uma introdução tremenda. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, outrora lá com Moisés, etc., os patriarcas, havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, Hebreus capítulo 1, versículo 1. Princípio. Está aí. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, nossos pais, através dos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. É esse aí. Você está identificado com este aqui? Ou você está identificado com a lei? Outrora, mas agora, não. Agora Deus tem nos falado através do seu Filho. Esse Filho é Jesus. Você é seguidor de Jesus? Então preste bastante atenção. A referência de Deus na terra, o reino de Deus na terra, não é Israel, não confunda. É a igreja. É a igreja que tem autoridade nas regiões celestes. É a igreja que determina aquilo que é a vontade de Deus na terra. É a igreja que faz parte deste grupo especial, dessa ordem especial, que é a ordem de Melquisedeque. Eu quero pontuar bastante essas coisas aqui e insistir nisso, irmãos, porque nós precisamos assumir a nossa identidade de uma forma integral. Não superficial, integral. Com todas as consequências e responsabilidades inerentes a este fato. Porque o Senhor tem que ter aqui na terra um testemunho claro, vivo. Como fala lá na igreja de Sardes, eu não tenho achado retas as tuas obras diante do meu Pai. Como é que está aqui as obras, a nossa vida, diante do nosso Deus, nossa congregação aqui, parte da igreja de Jesus nessa cidade? Como é que estamos? Nós não podemos viver, irmãos, sem essa consciência da nossa identidade, que nós somos a representação dos céus na terra, e que nós falamos em nome do Senhor Jesus, e damos o mesmo testemunho que Deus o Pai deu a respeito do seu Filho, e aquele que não recebe o testemunho de Deus, o faz também mentiroso. Agora, aquele que testemunha, este testemunho, de que a resposta de Deus para o homem está neste aqui, que foi apresentado na introdução do livro de Hebreus, meus irmãos, aí então tem vida. Aí então tem esperança, como a Piedade falou, tem expectativa, tem uma fé que faz com que você possa se movimentar através de todas as circunstâncias e situações que você vive, na firme segurança de que aquele para quem você olha é o autor desta fé e também aquele que vai concluir, o consumador desta jornada em fé até a glória celestial. Nós temos esperança da glória. Nós cremos no céu. Nós cremos em Jesus palpável, igual, se você está duvidando, encosta na pessoa do seu lado aí, você vai ver. Tem gente aqui. Não é espírito, não. Ele também é espírito, assim como nós também somos, mas ele está em um corpo, assentado à direita do Pai nas alturas, e eu não canso de dizer, não estou preocupado com ET nenhum. Eles todos estarão, se existirem, porventura, debaixo da autoridade desta ordem sacerdotal de Melquisedeque, do qual Jesus é o sumo sacerdote. Se identifique com aquele que te chamou. E esse texto que nós estamos lendo aqui, de João, ele continua, aliás, nós vamos voltar
Eu vou ler agora os versículos que ficaram entre esses dois, que já foram lidos, que é exatamente o mandamento de Jesus para nós, né? Ninguém, verso 13, capítulo 15, tem maior amor do que este de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Ninguém tem mais amor do que esse. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi, e a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto. Isso é importante você saber. Não foi você que escolheu Jesus, não, foi Jesus que te escolheu. Mas o que significa essa escolha? Significa que ele falou, vem, segue-me. E você saiu e foi seguindo. Mas você saiu de onde? Importante também você entender a fronteira aí. Você estava num lugar e agora você está em um outro lugar. Você saiu de onde? Você saiu do mundo, do império das trevas. Foi de lá que ele te chamou. E hoje você faz parte desse grupo aquinhoado, né, de uma forma tão maravilhosa, com a graça. Você não fez nada por isso. Foi ele que te escolheu. Foi ele que te chamou. E ele foi ali na cruz para pagar o preço que você estava custando. A sua redenção. O diabo não pode te reter mais. O mundo não pode te envolver ou te requerer você com qualquer tipo de autoridade sobre a sua vida. Não. Eu saí do império das trevas, fui transportado para o reino do Filho do seu amor, isso através de um chamado, de uma escolha. Deus me chamou, me escolheu, e eu estou aqui, hoje, às vezes um pouco distraído, não sabendo o que essas coisas significam. Irmãos, nós estamos hoje num mundo de cabeça para baixo. Se você não está percebendo isso, ou você é muito inocente, ou então você não está vendo as notícias do que está se passando. É um momento de definições, no mundo inteiro você olha, ele politicamente você vê direita e esquerda. Para todo lado que você vê está havendo definições, as coisas estão sendo posicionadas. Morreu, na sexta-feira, o irmão do Fidel Castro. Morreu também na sexta-feira o líder do Hezbollah. Um morreu de morte morrida, o outro morreu de morte matada. Mas eram expressões, figuras internacionais. Cada um lá com sua cabeça, com sua ideologia. Mas isso já está nos mostrando que tem uma coisa tumultuada. O Putin entrou numa guerra, achando que ia ser um passeio. Está lá até hoje. Os Estados Unidos, aquela nação estável no mundo inteiro, dividida hoje, de uma maneira como nunca aconteceu na história dela, a não ser na guerra de secessão, né? Nós estamos vendo, irmãos, uma Europa falida, moralmente falida, sendo invadida, dominada, sem ser por armas diretamente, mas indiretamente também. Nós estamos vendo a situação caótica que nós vivemos nessa nação, nosso Brasil, se posicionando de uma forma vergonhosa nas Nações Unidas, na hora do pronunciamento do primeiro-ministro de Israel. Uma escolha. Escolheu apoiar o Hamas, escolheu apoiar o Hezbollah, escolheu apoiar o Irã, escolheu apoiar Coreia do Norte. Eu estou falando coisas que vocês todos estão vendo. E nós vivemos na iminência de alguma coisa de uma hora para outra, expandir, escalar e ficar uma coisa que a gente não tem assim como dizer com antecedência como será. Se essa situação da Ucrânia avançar mais um pouquinho a linha, nós podemos ter uma terceira guerra mundial. Não é isso? Se a situação ali no Oriente Médio, depois de todas essas bombas lá,
atrair outros, principalmente o Irã, que está totalmente envolvido e que é o que fica por trás, mexendo lá com os outros lá na frente, mas ele não se apresenta muito, não. Se houver uma escalada ali, irmãos, grandes potências vão estar envolvidas. Provavelmente nós também podemos entrar numa terceira guerra mundial, por ali. Eu estou dando isso apenas como exemplo para vocês, irmãos. Onde estamos nós? Como somos identificados no meio dessa confusão mundial? Desse mundo de cabeça para baixo? Se você está se sentindo julgado de um lado para o outro, inseguro, eu quero chamar a sua atenção. Chegou o momento de você assumir quem você é diante de Deus. Porque se você não fizer isto, a situação te obriga. Agora não é opção mais. Você tem que se posicionar. Você tem que assumir esse chamado de Deus na sua vida. Porque se você não fizer isso, o dia que você encontrar com Ele, você vai passar vergonha. É isso que ele fala nas 7 cartas às 7 igrejas. Igrejas, na Israel não, é igreja. Nós temos um tribunal, o tribunal de Cristo. E nós temos ensinado isso aqui o tempo todo, mostrando que nós não podemos ficar de alegre aqui na terra, já não sou salvo, agora eu estou à vontade, estou na graça, então posso fazer qualquer coisa, eu estou liberado. Sim, não useis da vossa liberdade para dar ocasião à carne. Todas as coisas me são lícitas, mas vê como você tem andado como um filho de Deus. Filho de Deus. Como nós temos andado diante de toda essa situação que exige um posicionamento firme nosso. Versículo 18. Se o mundo vos odeia, capítulo 15, versículo 18 de João. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isto o mundo... Acorda, irmão. Essa afirmação de Jesus aqui me chamou a atenção nesses últimos dias. O mundo não é indiferente em relação a você. O mundo te odeia. Você sabia disso? Por que nós estamos tão à vontade assim diante de um sistema que nos odeia? Eu antes achava assim, bom, tudo bem, eu não devo me contaminar com as coisas do mundo, porque afinal de contas nós não podemos sair do mundo, porque senão como é que faz? A gente tinha que ir para o céu, então de qualquer forma nós vamos ter alguma negociação, algum acordo. Quando você se assenta do lado de uma pessoa que você tem consciência que ela te odeia, você fica confortável? Quando você está inserido nesse sistema que Jesus está falando que te odeia, você está confortável? Estou te perguntando. Você está à vontade? Como? Ou você já está preso, envolvido, dominado? Ou então, não sei. Minha identidade qual é? Eu tenho que acordar, irmãos. A palavra, ou eu acredito no que a Bíblia está falando, a meu respeito, ou então, vamos largar para lá. Há necessidade de um posicionamento da igreja de Jesus neste momento do mundo totalmente incerto, segundo a palavra mesmo, profética, um mar revolto, instável. As nações, no mundo inteiro. É dentro dessa instabilidade que o anticristo surge. O sistema está trabalhando para manifestar quem? Este grande imperador que vai surgir na terra. Assim como nós temos o Espírito de Deus no meio nosso, no meio da igreja, o mundo também tem o Espírito dele lá. E eles estão em um confronto direto. Eu tenho dito que a igreja é a cabeça de ponte do reino dos céus na terra. Eles não podem nos tirar daqui, não podem prevalecer contra nós.
Por isso, meus irmãos, que o mundo está pior. Porque a igreja está presente. Eu sei que uma boa parte dela está bem despercebida, mas existe um núcleo duro. E eu queria que esse ministério fizesse parte dele integralmente. Assuma a sua identidade. Eu sou um seguidor de Jesus. Eu sou um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Não é segundo a ordem de Levi, nem de Arão. É de Melquisedeque. E o meu sumo sacerdote, único, não são muitos, é Jesus. Hoje eu não preciso mais fazer sacrifícios, porque Ele próprio já se sacrificou de uma vez por todas em nosso favor. E Ele apresentou o seu próprio sangue no santuário celestial. Oh, aleluia! Nós temos que mergulhar nessas coisas, porque essas coisas nos falam da esperança da glória. A esperança da glória é aquilo que a Piedade falou, o seguinte: eu sei que lá na presença do Senhor, lá no céu, o Pedro está lá adorando o Senhor, o João está lá adorando o Senhor, e o tanto de gente. Paulo, quando escreve aos Efésios, ele fala isso: eu estou tomando o nome de toda a família, aqueles que já estão lá e os que estão aqui. E não precisa ficar como os demais, quebrantado, chorando, fazendo um luto muito extensivo, porque eles vão adquirir esse corpo transformado na frente da gente, se estivermos vivos no momento que Jesus voltar. E aí então estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia. Aleluia. Então, irmão, olha o que Jesus está falando: o mundo te odeia. Acorda então, acorda. O que isso significa? Que no mínimo eu não posso estar distraído agora. Porque é uma hora mais tensa, porque está se aproximando dos momentos finais da manifestação do reino de Deus sobre toda a terra. Aí em toda a terra se encherá do conhecimento de Deus, como as águas cobrem o mar. É isso que nós pedimos incessantemente: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra, da mesma forma que ela é feita aí nos céus. Quando o reino de Deus descer para a terra, vai acontecer exatamente isso. Nós cremos nessa verdade, irmãos, porque a profecia... Não, primeiro porque foi o Senhor mesmo que falou, né? Nós cremos assim. Mas a profecia já tem também a sua aprovação, porque você pode pegar uma profecia que foi dada lá no passado e vai acompanhando a história, e você vai vendo ela se cumprindo. Então, certamente, aquela parte que já se cumpriu, que está ligada a uma que estará se cumprindo ainda, vai acontecer. Eu estou falando aqui agora, irmãos, sobre o tempo dos gentios. Jesus falou que Jerusalém seria pisada por eles enquanto tivesse o tempo dos gentios. Ele tem um tempo. Esse tempo dos gentios começou quando? Começou quando Israel foi tirado foi tirado da sua terra pelos babilônicos. O que sobrou de Israel, depois das 10 tribos que foram levadas pelo Império Assírio, depois veio o Império Babilônico, levou. Começou então esse período dos gentios. Israel perdeu o seu espaço. Ficou espalhado. Daí para frente ele voltou, mas voltou aos pedaços, e até hoje ele não está totalmente restaurado como com as 12 tribos, da forma como no princípio estava. Mas o Senhor também nos fala na sua palavra, que nos últimos dias Deus iria juntar as duas casas de Israel novamente sobre os montes de Israel que estavam desolados. É o que você está vendo acontecer. É isso que você está vendo. Você acha que a sequência da profecia não vai acontecer, meus irmãos? A sequência dessa profecia é uma invasão militar em Israel, com um número tão grande de pessoas que vai ser alguma coisa assim como uma nuvem de gafanhoto entrando dentro daquele país. 38 e 39 de Ezequiel. Sequência disso que eu acabei de falar para vocês. A restauração daquele povo. Mas a palavra nos fala que Deus vai entrar nesta de uma forma tão definitiva e decisiva que o mundo inteiro vai saber que foi Ele. Haverá gente morta, espalhada por Israel para todo canto. E eles vão ter que fazer um programa de sepultamento que vai durar, acho que 7 meses. Até enterrar todo mundo. Isso está aí na sua Bíblia. Você está vivendo dentro desse momento ou
nós estamos na boca de acontecer isso. Por quê? Porque as nações que são referidas ali naquele lugar são exatamente as nações que hoje estão contra Israel. Começando da Rússia lá em cima. E os que estão ao redor de Israel. Irã, inclusive. Meseque, Tubal, os filhos de Jafé. E nós hoje vemos que essas nações que estão nesses países ali em volta, próximos e ao norte de Israel, vão fazer uma aliança e descerão para tomar o despojo. Mas aí eles vão encontrar o Deus de Israel no caminho. Glória a Deus. E nós, igreja, irmãos, dentro desse momento, como é que nós temos que nos comportar? Onde é que nós estamos? Como eu disse, vamos olhar para Israel, porque Israel mostra o que acontece conosco também, igreja. Eu queria agora, continuando aí, essa palavra de despertamento, dizer aos irmãos que a presença do Espírito de Deus está se tornando cada dia mais nítida no meio do seu arraial. Se você está do lado de fora, vivendo essa vida descomprometida, vivendo em parceria com o mundo, achando que ele está te querendo e até te cevando para te acabar com você. Jesus diz que ele é o seu adversário, que ele odeia você. Então você tem que se reformular como seguidor de Jesus, entendendo que você foi tirado de lá e eles te odeiam por isso. Você não faz mais parte deles. Então Jesus fala, olha, vocês não se assustem, porque se eles perseguiram a mim, eles vão perseguir vocês também. A sequência aqui do texto. Eles não têm somente odiado a mim, eles têm odiado ao meu Pai, que me enviou. Existe um ódio neste mundo provocado pelo espírito do anticristo, espírito das trevas, que está ainda, ativo na terra, porque o mundo jaz no maligno. O João nos fala assim. Mas, irmãos, o Espírito de Deus tem se manifestado também, porque é exatamente a respeito dele que Jesus vem falando na sequência, quando ele mostra essa dificuldade, essa situação que os seus seguidores enfrentariam dali para frente. Tenho-vos dito essas coisas, capítulo 16, versículo 1. Para que não vos escandalizeis, eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Isso farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Ora, estas coisas vos tenho dito para que, quando a hora chegar, não vos recordeis de que eu vô-las disse. Não vô-las disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Mas agora vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. E o nosso também, Senhor, se a gente parar só até aqui. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Ele está presente. Ele está aqui. Ele está no testemunho que damos a respeito deste maravilhoso Senhor, que é Jesus. Agora, irmãos, eu quero que vocês me acompanhem lá no capítulo 11 da carta aos Romanos. Eu tenho mostrado que Israel devemos olhar para Israel, para tudo que Deus fez e como aquele povo viveu, está tudo aqui registrado no livro do Apocalipse, no Antigo Testamento, e também hoje nós podemos olhar aquele povo, este povo de Deus sobre a terra. Embora, repito, eles não são o reino de Deus na terra,
reino de Deus na terra é a igreja. Versículo, capítulo 11. Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? Está falando a respeito do povo de Israel. De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis que a Escritura se refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo? Aí ele vai falar daquele momento que Elias estava lá desesperado e achava que era só ele que sobrou, e o Senhor falou para ele, versículo 4, a resposta divina: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. 7.000 da nação, o resto todo estava fora desta aliança com Deus, que eles fizeram através da lei. Está fora. Mas tinham 7.000. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, a igreja, estava escrevendo a igreja em Roma, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Assim como tinham 7.000 lá, neste momento tem um remanescente aqui também. Eu já vou falando o nome deles para vocês. O próprio Paulo que escreveu, o João, o Pedro, o Tomé, o Mateus, a turma toda. Os 120 que estavam lá no cenáculo. E dali para frente todos aqueles que receberam a palavra, como diz lá no livro de Hebreus, não desmarca Romanos, para vocês não ficarem perdidos aí depois. Lá no livro de Hebreus nos fala a respeito disso. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, não é isso? Esse capítulo 2. Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, ele está falando a respeito lá do deserto, quando Deus se manifestou ao povo de Israel, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios, vários milagres e por distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. É só você ler o livro de Atos, você vai ver. Você vai perceber esse remanescente ali. Mas como eu falei, tem o tempo dos gentios, mas tem também a plenitude dos gentios. É outra coisa. A plenitude dos gentios não está relacionada às nações, não está relacionado ao fato de Israel diretamente, ao fato de Israel estar ainda fora do padrão, da promessa de Deus. Por conta das outras nações, as nações têm impedido que isso aconteça. Mas o tempo, ou melhor, a plenitude dos gentios diz respeito a nós, igreja. A plenitude dos gentios está se referindo ao fato de quando o povo que faz parte, esses escolhidos que foram tirados agora, depois que Jesus chegou do mundo, do sistema, e foram atraídos para Ele, tem um número, esse grupo tem um número, esse número não está completo. Quando esse número completar, a plenitude chegou. Quando a plenitude chega, o que vai acontecer? Todo mundo aqui sabe. Não sabe? Vai acontecer o arrebatamento da igreja. Aí aconteceu o arrebatamento da igreja. Aí então a história volta, tendo Israel como referência na terra, mas com um grupo de pessoas remanescentes, entendendo que o Messias deles se chama Yeshua de fato. Haverá um avivamento em Israel, preparando para o momento final da história deles, antes que Jesus volte
e o reino dele seja estabelecido na terra. Será um período pequeno, nós já sabemos, mas eu quero dizer para vocês, repetindo, o evangelho que nós pregamos hoje, nós que fomos tirados do mundo e estamos hoje seguindo a Jesus, somos povo de Deus, reino de Deus na terra, nós temos da parte de Deus esta autoridade como reino dele na terra, porque o rei já está dentro de nós. Mas vai chegar um momento em que, cumprindo a profecia feita a Israel, nação, o seu Messias vai descer dos céus e estabelecer aqui o reino que ele prometeu na terra. Mas aí esse evangelho, depois que a plenitude dos gentios acontecer, que a igreja for tirada, é outro. Não é mais o evangelho que você prega, o evangelho da graça. Vai ser o mesmo evangelho que Jesus colocou os discípulos antes de morrer, né, para visitar as cidades de Israel, dizendo para eles se arrependerem. Por quê? É chegado o reino dos céus. Esse é que vai ser o evangelho que vai ser pregado novamente. Vocês estão entendendo, irmãos, o caminho por onde nós estamos caminhando? Passando? Então nós precisamos entender o nosso momento. Nós precisamos nos posicionar como filhos de Deus que somos. Meu irmão, eu estou falando assim, é para você organizar mesmo sua vida, sua casa. Deus falou lá para o Ezequias, eu acho que é Ezequias mesmo, o rei lá, né? Arruma sua casa porque você vai morrer. Nós não vamos morrer, nós temos vida, mas arruma sua casa porque Jesus está chegando. As coisas estão chegando no seu ponto final. Como que você vive? Leia as cartas, capítulo 2 e 3 do livro do Apocalipse. Como que você vai estar lá diante do Senhor? Jesus está falando para a igreja. Aquele capítulo 2 e o capítulo 3 está falando para a igreja. Eu estou mandando uma carta para a igreja. Abre os olhos. Por quê? Aquele que vem virá e não falhará, não faltará. Ele vai chegar. Amém? Então vamos voltar para aquilo que Jesus falou. Isto vos mando. E em fazendo isto, vocês serão reconhecidos como meus discípulos. E como meus discípulos, vocês estarão sendo odiados pelo mundo. Não brinquem com as trevas. Não brinquem porque eles não estão de brincadeira com você. Olhe os seus negócios. Olhe os seus relacionamentos. Olhe o que está te pegando. Aí você fala, não sei, sabe sim. Sabe sim. Se você tem o Espírito Santo de Deus, você sabe. Porque está te falando. Tem coisa que precisa resolver na minha vida aqui, Senhor. Eu não quero, como o Senhor fala lá para Sardes, chegar naquele dia com a roupa toda suja, manchada, com manchas. Não quero não. Para isso Jesus derramou o seu sangue para nos purificar de toda injustiça e todo pecado. Amém? Então eu vou viver na presença dele. Se por acaso eu pecar, eu confesso, pronto, e continuo limpo. Eu me arrependo, confesso, continuo limpo. É esta vida que nós estamos falando, ensinando aqui, de intimidade com o Senhor. Tá? Intimidade. Ele está vendo a sua limitação e Ele está com você. O Espírito Santo está presente no meio da igreja. Nós, como cabeça de ponte do reino dos céus na terra, nós precisávamos realmente da terceira pessoa da Trindade aqui conosco. Porque senão o mundo nos engoliria. Vivos. Mas eles não dão conta, nós não passamos na garganta deles. Somos indigestos, exatamente, para o mundo. Eles estão doidos para ficar livres da gente. Depois que a igreja for arrebatada, eles vão falar assim, ufa, até que enfim saiu aquele pessoal daqui. Você pode ter certeza que vai ser assim mesmo. Vai ser assim mesmo. Mas vai durar pouco. Quando eles estiverem falando paz, paz, eis que sobrevirá repentina destruição. Dá um aleluia alto aí, fala. Aleluia. Mais um. Aleluia. 3. Aleluia. Nós sabemos dessas coisas, gente. Glória a Jesus. Nós temos a esperança da glória. Nós temos o Espírito Santo no nosso meio. Nós não temos que ser condescendentes com aquilo que Deus não quer. E não temos que aceitar aquilo que o Espírito Santo está falando na sua vida, joga fora.
Agora, eu quero dizer uma coisa. Quando a gente abre mão de algo, fica um buraco. Se esse buraco não for preenchido, a tendência é a coisa piorar depois. O que eu estou falando, irmãos? Nós, como igreja do Senhor, temos que abrir mão de certas coisas que o mundo tem nos dado e são argumentos das trevas contra nós. Mas a hora que você joga aquele negócio fora, não quero isso mais. Mas não busca do Senhor o enchimento do Espírito, não busca do Senhor do recurso que Ele tem para você mesmo, para preencher aquele espaço. Lembra do que Jesus falou? Olha, vocês tomam cuidado aí na hora de expulsar demônio, hein? Porque ele vai embora, mas ele volta. Se a casa estiver limpinha, arrumadinha, sem ninguém morando lá, não entrou outra coisa, uma outra entidade. Não, então busca 7 piores que ele. Eu vejo isso muitas vezes na vida dos jovens cristãos, que eles ficam falando, não, eu vou abrir mão disso, mas o que eu vou colocar no lugar? Você vai colocar no lugar a Bíblia. Você vai colocar no lugar jejum, você vai colocar no lugar buscar o Senhor, você vai encontrar com os irmãos, ouvir a palavra, adorar o Senhor, buscar por Ele. É isso. Aí essa casa fica cheia e começa a transbordar. Amém. Curva a cabeça aí, vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado pela sua presença através do teu Espírito aqui no nosso meio. Muito obrigado porque nós podemos nos ajuntar e te adorar, Senhor. Eu sei que essa adoração, Senhor, não depende de muitas coisas que hoje nós temos como recursos aqui. Mas graças a Deus por eles e por esse momento abençoado que nós podemos usufruir. Mas eu sei que a adoração que o Senhor está procurando pode ser encontrada em grupos menores, em indivíduos cujo coração está totalmente rendido ao Senhor. Que o Senhor encontre isto aqui, Senhor. Os teus olhos passam por toda a terra. O Senhor está procurando, Senhor, aqueles cujo coração é totalmente teu. O Senhor está procurando adoradores que te adorem em espírito e em verdade. Nós somos estes, ó Deus, escolhidos, tirados do mundo para o Senhor. Não fomos nós que te escolhemos, o Senhor que nos escolheu. Meu Deus, em nome de Jesus, desperta cada um de nós aqui. E que tudo aquilo que o Senhor tem plantado como semente na nossa vida, da tua parte, Senhor, comece a crescer, a frutificar, a lançar raízes, a preencher todo o nosso ser. Para que possamos ser servos e servas cheios do teu Espírito 24 horas por dia, na expectativa da manifestação do Senhor, através da oração que fazemos, do testemunho que damos. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra, Senhor. Porque nós queremos, é isso que está acontecendo aí no céu, que aconteça aqui também. Muito obrigado porque fomos separados por ti. Temos uma herança eterna. E até mesmo Israel, Senhor, que foi escolhido lá atrás, Senhor, aqueles que remanescentes, eles não podem ser aperfeiçoados sem que o tempo dos gentios seja concluído, ou melhor, o tempo da plenitude dos gentios tenha concluído, Senhor. Nós te agradecemos por esta honra, nós te agradecemos porque o Senhor nos incrustou aí dentro dessa história, de uma forma totalmente surpreendente, não era esperada, e hoje esse mistério é revelado, Senhor. Que cada um de nós aqui, pelo teu Espírito, seja revelado nesta posição que o Senhor nos colocou hoje. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo inundem a sua casa. Em nome de Jesus e a sua vida. Amém.